Agora, 11h56, a gente começa o RJ falando da dificuldade, do drama vivido por pacientes com câncer. Em pelo menos 2 hospitais federais do Rio, eles não conseguem fazer a quimioterapia. Falta do medicamento. Ontem você viu essa situação aqui no RJ, no Hospital do Fundão. Agora estamos falando de unidades federais, como o Hospital Federal de Bom Sucesso. A Defensoria Pública da União informou que o dinheiro foi repassado para os hospitais e agora está na Justiça para entender o que aconteceu. Primeiro a tristeza com o diagnóstico, depois o desespero de ver o tratamento parar. O que vem na cabeça, por mais que tenha chegado o progresso, tudo, a gente acha que vai morrer, entendeu? E agora, com o tratamento interrompido? Volta a sensação de que a gente não tem muito tempo. A Simone tem câncer de mama. O tumor cresceu rápido, mas ela só pode fazer a cirurgia depois de 8 ciclos de quimioterapia. O tratamento é no Hospital Federal de Bom Sucesso. As 2 primeiras sessões foram na data marcada. A de julho atrasou 15 dias e a de agosto não tem nem data para acontecer. Que já foi pedido, que depende da direção do hospital, que tem que aguardar, que é na farmácia, a farmácia diz que é a direção, e você fica ligando e não tem uma resposta. O problema é na farmácia do hospital. Faltam medicamentos essenciais para quem faz quimioterapia. Sem eles, vários pacientes tiveram que interromper o tratamento, justamente numa fase em que o tempo é fundamental na recuperação. A Defensoria Pública da União diz que o problema aqui não é falta de dinheiro, e sim falta de planejamento. O defensor Daniel Macedo diz que no ano passado o Hospital de Bom Sucesso recebeu do governo federal a verba esperada, de 151 milhões de reais. Esse ano, até agora, foram quase 70 milhões. Há um erro básico de administração nesses hospitais. Existe o que nós chamamos de ponto de ressuprimento. Não é respeitado um padrão mínimo de segurança, então eles preferem aguardar acabar o quimioterápico ou outro medicamento, e aí eles dispensam o procedimento licitatório e compram esse medicamento com valor bem superior no mercado. Para a Simone, faltam 3 medicamentos: adriamicina, docetacel e paclitacel. A gente não tem como comprar, são remédios caríssimos. O RJTV mostrou ontem a situação da Maria Clara, que tem câncer de mama, e da Andréia, que está com a doença no fígado, no pulmão, na coluna e nos ossos. As 2 são pacientes de outra unidade, o Hospital do Fundão. Elas também precisam do remédio docetacel, mas não estão conseguindo. Você sabe por que ainda não chegou? Meu bem, eu sou que nem papagaio, ouço e repito, entendeu? Eu ligo pro setor que recebe a medicação e pergunto, chegou? Eles falam não. Eu falo, tá onde? Na alfândega. Tem previsão? Não. O meu medo é realmente de perder para a doença. E a gente não sabe, porque sem previsão, como é que vai ser o tratamento da gente? E eu não sinto só por mim, eu sinto também pelas pessoas que estão aí dentro, porque eu vejo o sofrimento de muita gente. O Hospital do Fundão espera a chegada do medicamento para sexta-feira. Já a Simone não sabe até quando vai ter que esperar. É uma luta sem arma. A gente quer lutar, mas a gente não tem arma. Já não basta o sofrimento desse paciente, ter que enfrentar isso ainda para fazer o tratamento é demais. A direção do Hospital Federal de Bom Sucesso disse que conseguiu com o INCA os medicamentos docetaxel e paclitaxel e que começou a chamar os pacientes para que eles possam continuar o tratamento. A direção disse ainda que já tinha providenciado a compra dos remédios, mas os fornecedores não tinham estoque. Segundo a nota, os fornecedores se comprometeram a regularizar a entrega ainda esta semana. Converso com o doutor Luiz Fernando Corrêa, aqui ao vivo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Mariana. A gente ouviu o defensor público dizendo na reportagem, ele chamou de ponto de ressuprimento, que significa nada mais é do que o reabastecimento do estoque desse hospital. E com que frequência isso deve ser feito? Toda semana? Olha só, eles têm uma previsão, até no caso da quimioterapia, é até relativamente um pouco mais simples do que o consumo diário de emergência, por exemplo. Porque esses tratamentos são programados. Você vai atender 20 pacientes, vai fazer quimioterapia em 20 pacientes, você sabe que vai usar naquela semana 20 doses do remédio. Então você vai pôr. É que nem a mãe em casa que está nos vendo e que está comprando leite para o filho. Ela não espera acabar a última lata de leite, porque se o filho vai mamar de tarde. Ela vai deixar pelo menos uma de reserva. É isso que ele está tentando explicar ali com o ponto de ressuprimento. A gente tem alguns problemas no câncer. Primeiro, o diagnóstico no Brasil já é feito muito tarde, gente. A gente, infelizmente, os pacientes chegam para tratar muito tarde, demora para fazer o diagnóstico, demora para conseguir a cirurgia. E na hora da quimioterapia, que muitas vezes está sendo feita já
muito tardiamente, de uma maneira mais agressiva, porque a doença está mais avançada, acontece isso. Não se pode perder dia algum nessa conta, não dá para perder. Cada dia perdido é um risco para esses pacientes. E uma questão importante a gente entender que não é coisa nova, entendeu? É um problema o tratamento que se é arrasta já há muito previsto, a gente tempo. já sabe que isso vai acontecer, né? Infelizmente é uma questão de gestão.